A separação oculta antes do arrebatamento. O que a Bíblia realmente revela? Você já sentiu um movimento silencioso em sua alma? Um chamado suave que não conseguia explicar, como se Deus estivesse despertando seu espírito antes de algo monumental acontecer. Quero compartilhar com você uma verdade que pouquíssimas pessoas conhecem. Uma separação oculta que já está ocorrendo entre os crentes antes do arrebatamento. Isso não é um evento dramático e visível que imediatamente abalará a terra. Não, isso é muito mais sutil, muito mais íntimo. Deus está silenciosamente preparando corações, separando aqueles que estão prontos daqueles que permanecem enredados nas distrações deste mundo. E a pergunta é: onde você está nesta divisão espiritual? A Bíblia está repleta de exemplos onde Deus agiu primeiro separando os fiéis dos infiéis antes de um julgamento ou um grande evento. Ele chamou Noé para entrar na arca, enquanto o resto do mundo ignorava os avisos do dilúvio. Ele conduziu Ló para fora de Sodoma, enquanto o fogo chovia sobre a cidade. Repetidamente, Deus tem feito uma distinção entre aqueles que são seus e aqueles que seguem os caminhos do mundo. E agora estamos à beira da maior separação de todas, o arrebatamento. Mas antes que aconteça, há uma preparação silenciosa, um trabalho oculto acontecendo em corações, lares e comunidades ao redor do mundo. Isso não é sobre medo, é sobre consciência. Não é sobre pânico, é sobre prontidão. A separação oculta é um despertar espiritual, uma poda gentil, um chamado silencioso para alinhar sua vida com a vontade de Deus, para que quando o momento chegar, você não seja deixado para trás, vagando em confusão ou desespero. Quero que você ouça isto claramente. Deus não está em silêncio. Ele está chamando seu povo para despertar, para se preparar, para entrar na vida que Ele tem para você com alegria, paz e confiança. Hoje vou guiá-lo através desta separação oculta para abrir seus olhos para o que Deus está fazendo agora mesmo nos corações de seus filhos. É hora de despertar, é hora de preparar-se e é hora de reconhecer que o arrebatamento está mais próximo do que a maioria de nós imagina. Antes que os céus se abram e a trombeta soe, antes que o mundo testemunhe a glória de Cristo, descendo em poder e majestade, há um trabalho silencioso e quase invisível ocorrendo entre o povo de Deus. Este é o despertar espiritual que precede o arrebatamento, e é mais crucial do que a maioria dos crentes percebe. Não se trata de aparências externas ou cerimônias religiosas. Trata-se do coração, da transformação interior que distingue aqueles que estão verdadeiramente prontos daqueles que meramente se declaram seguidores de Jesus. Veja, Deus sempre separou os fiéis dos infiéis antes de agir em poder. Noé foi chamado para construir uma arca quando todos riam e zombavam. Ló foi guiado para longe de Sodoma, enquanto a cidade ardia. Mesmo na história do êxodo de Israel, Deus instruiu seu povo a marcar suas portas para que o anjo da morte passasse por suas casas. Cada vez, a mão de Deus era invisível, silenciosa, precisa, trabalhando nos corações e vidas de seus escolhidos. O arrebatamento não será diferente. Este despertar espiritual não é uma explosão súbita de emoção ou um momento fugaz de percepção. É uma agitação profunda e contínua, uma sensação de separação das coisas deste mundo e uma fome crescente pelas coisas do céu. Começa com convicção, um reconhecimento de que a vida que vivemos hoje pode não estar alinhada com o chamado que Deus colocou sobre nós. Muitos de nós passamos nossos dias distraídos pela rotina, pelas responsabilidades, pelo ruído do mundo, inconscientes de que Deus está direcionando nossa atenção para algo muito maior. Ele sussurra para a alma, toca o coração, às vezes de maneiras que não podemos ignorar, às vezes tão suavemente que apenas a alma mais quieta pode ouvir. E o despertar começa nessa quietude, nesse reconhecimento de que a vida é mais do que o olho pode ver, que a eternidade está próxima e que a preparação é urgente. O despertar se manifesta diferentemente em cada crente. Para alguns, começa com a oração. Orações profundas, sinceras e desesperadas, que surgem de um coração faminto por Deus. Para outros, começa com uma consciência do pecado, uma clareza que vem com o entendimento de que os hábitos, os apegos e os medos aos quais nos agarramos estão nos impedindo de caminhar plenamente na presença de Deus. Esta separação não é sobre medo de perder algo, é sobre amor e desejo de intimidade com o Senhor. É um anseio por santidade,
um desejo de alinhar-se completamente com sua vontade, de entregar tudo o que pesa sobre a alma. Você não pode entrar no arrebatamento preparado se seu coração estiver dividido, se seu espírito estiver enredado em coisas que pertencem ao mundo em vez de a Deus. O mundo ao nosso redor continua em caos, em distração, em uma marcha em direção à decadência moral. Mas o despertar espiritual cria uma linha silenciosa de demarcação. Aqueles que são movidos por Deus, que sentem o puxão de seu espírito, começam a ver a vida de maneira diferente. O materialismo perde seu domínio. Prazeres vazios não mais satisfazem. Relacionamentos são pesados com maior discernimento e as prioridades mudam para significado eterno em vez de satisfação temporária. Esta não é uma separação severa ou condenatória. É uma poda gentil e amorosa. Deus está preparando uma noiva pronta para seu noivo. Ele remove o que é desnecessário, o que é prejudicial, o que distrai do propósito final de nossas vidas. Aqueles que resistem a este processo podem nem perceber o perigo. Podem se sentir confortáveis, seguros, até mesmo justos em suas rotinas. Mas o despertar é claro. Uma mudança está chegando e a preparação é necessária. No Novo Testamento, Jesus frequentemente falava sobre estar pronto, sobre a necessidade de vigiar e estar alerta. Ele contou parábolas de servos esperando por seu mestre, de virgens com lâmpadas preparadas, de talentos confiados e contabilizados. Cada uma dessas histórias aponta para a verdade de que há uma separação dos fiéis dos infiéis. Uma distinção entre aqueles que agem baseados no conhecimento da presença de Deus e aqueles que a ignoram. A separação oculta antes do arrebatamento é o cumprimento vivo dessas lições. Aqueles que ouvem, que obedecem, que permitem que Deus os pode e molde, estão despertando para a realidade de que o mundo não é seu lar, que sua cidadania está no céu e que suas vidas devem refletir essa perspectiva eterna agora, antes que o próprio evento se desenrole. Você pode perguntar, como saber se este despertar é real? A resposta está na transformação do seu coração. Quando Deus trabalha, há uma mudança inegável. Convicções tornam-se claras, prioridades são reorganizadas e um senso de urgência emerge, não do medo do julgamento, mas do amor por Cristo e do desejo de estar com Ele. O despertar não exige perfeição, exige rendição. Pede que você solte seu controle, que deposite sua confiança totalmente naquele que o chamou. Desperta uma fome por oração, por escritura, por comunhão com Deus e por uma vida vivida em obediência, mesmo quando contradiz os padrões do mundo ao seu redor. Esta é a separação oculta em ação. O mundo continua seu ritmo, mas o coração desperto se afasta, alinha-se com a visão de Deus e torna-se cada vez mais sensível à sua liderança. É um reconhecimento de que o arrebatamento não virá para aqueles que são indiferentes, distraídos ou mornos em sua fé. A separação é sutil, oculta e ainda assim profunda, porque é o trabalho de Deus moldando seus filhos para estarem prontos para um evento de significado eterno. Este é o momento de examinar sua vida, seu coração, sua fé. Onde você está distraído, onde você está resistindo ao chamado gentil de Deus, onde você está confortável nos padrões deste mundo, quando Ele está chamando você para se preparar para os céus. Frequentemente pensamos no arrebatamento como um espetáculo súbito externo, uma trombeta, as nuvens se abrindo, crentes desaparecendo da terra. Mas a realidade é que a separação mais importante acontece antes que qualquer coisa disso seja visível. Acontece no coração, no espírito, na vida que está sendo silenciosamente transformada pelo Espírito Santo. Aqueles que ouvem, que respondem, que abraçam este despertar oculto, são os que serão arrebatados com Cristo. Aqueles que o ignoram, que resistem ao trabalho gentil de Deus, podem se encontrar despreparados quando o mundo subitamente mudar de maneiras que não podem controlar. O despertar é um presente, uma misericórdia, um aviso e uma oportunidade. O despertar espiritual que precede o arrebatamento não é apenas pessoal, é relacional. Afeta como você interage com família, amigos e o mundo ao seu redor. Conforme seu coração se alinha com a vontade de Deus, sua perspectiva muda. Você começa a ver a natureza fugaz das preocupações mundanas. Você prioriza a oração sobre o entretenimento, a eternidade sobre o conforto, a obediência sobre a conveniência. A separação oculta refina seus relacionamentos,
Aproxima você de outros que estão despertos e o distancia de influências que o puxam para a complacência espiritual. É um discernimento silencioso e contínuo que molda cada aspecto da sua vida. Deus está sempre se movendo primeiro. A separação oculta é obra dele, não nossa. Ele desperta corações, abre olhos, suaviza a teimosia e atrai seus filhos para a prontidão. E quando chegar a hora, quando finalmente soar a trombeta, aqueles que foram silenciosamente preparados se levantarão com Cristo, confiantes, alegres e sem medo. O mundo testemunhará um evento repentino e milagroso, mas para aqueles que estão despertos, será o ponto culminante de uma jornada que já esteve em andamento por meses, anos, até décadas nos corações dos fiéis. Não há tempo para atrasar. O despertar está acontecendo agora. É silencioso, sutil e muitas vezes invisível para aqueles ao seu redor, mas é real, é poderoso e é o primeiro passo na separação oculta antes do arrebatamento. Deus está chamando seus filhos para despertar, preparar-se e reconhecer a urgência de alinhar suas vidas com sua vontade. O mundo não entenderá, mas aqueles que ouvem, que respondem, que se rendem, estarão prontos para o maior momento da história, o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O despertar é apenas o começo. Uma vez que seu coração começa a responder a Deus, o próximo passo é aprender a reconhecer os sinais ocultos que Ele está colocando ao seu redor. Estes sinais nem sempre são óbvios, nem sempre são altos ou dramáticos. Frequentemente, são sussurros sutis de alerta, toques gentis apontando para a realidade do retorno iminente de Cristo. Estão presentes no caos do mundo, em seu declínio moral, nos padrões de eventos naturais e até mesmo na agitação do seu próprio espírito. Deus quer que seus filhos estejam conscientes, discernam e se preparem, não com medo, mas com sabedoria e obediência. Ao longo das Escrituras, Deus sempre deu sinais para preparar seu povo para o que está por vir. Ele falou através de profetas, através de sonhos, através de visões e através de fenômenos naturais. Noé viu o dilúvio chegando muito antes de chegar. Israel testemunhou pragas e sinais no Egito que apontavam para a libertação. Mesmo no Novo Testamento, Jesus advertiu seus seguidores a observar os sinais dos tempos para entender quando o reino de Deus estava próximo. Hoje, o princípio permanece o mesmo. Deus coloca indicadores no mundo para despertar os corações de seus filhos, para guiá-los na preparação e para distinguir aqueles que estão alertas daqueles que estão dormindo. Muitos desses sinais são visíveis no estado moral e espiritual do mundo. À medida que o pecado cresce sem controle, à medida que a ganância, a violência e o engano aumentam, os fiéis são chamados a ver além da superfície para entender a trajetória espiritual da humanidade. Desastres naturais, convulsões sociais e o aumento de falsos ensinamentos não são meras coincidências. São marcadores, sinais que apontam para a urgência da prontidão. A separação oculta inclui a capacidade de perceber esses sinais, interpretá-los com discernimento e ajustar sua vida de acordo. Aqueles que os ignoram permanecem na escuridão espiritual, enquanto aqueles que os atendem despertam para o chamado de Deus e se movem em direção ao alinhamento com seu plano. Os sinais ocultos não são apenas externos. Deus frequentemente trabalha no interno, no coração, através de experiências pessoais, através de desafios inesperados, através de circunstâncias que não podem ser explicadas além da intervenção divina. Um momento de convicção durante a oração, uma clareza súbita no entendimento das Escrituras, uma perspectiva mudada após uma provação. Todos esses são sinais de que Deus está ativamente preparando você para o arrebatamento que virá. São lembretes de que o mundo é temporário, que a eternidade está próxima e que sua vida deve refletir esta realidade. Reconhecer esses sinais ocultos requer sensibilidade espiritual, humildade e atenção à voz do Espírito Santo. Muitos crentes falham em ver os sinais ocultos porque estão distraídos pela rotina, pelo conforto e pelos desejos mundanos. Eles esperam que Deus haja apenas de maneiras espetaculares, esquecendo que o trabalho mais profundo frequentemente ocorre silenciosamente, invisivelmente e gradualmente. A separação oculta começa com aqueles que estão alertas, que entendem que Deus está sempre se movendo à frente dos eventos visíveis, preparando corações e guiando seus filhos com sabedoria e precisão. Reconhecer esses sinais
Permite que você alinhe sua vida com o tempo de Deus, que cultive prontidão em seu espírito e que participe do plano que se desdobra e que conduz ao arrebatamento. Mesmo dentro da igreja, estão ocorrendo separações sutis. Alguns estão espiritualmente adormecidos, contentes com a rotina, inconscientes da urgência dos tempos. Outros estão despertos, atentos e sensíveis à voz de Deus. Os sinais ocultos revelam-se também na comunidade dos crentes. Conversas, ensinamentos e percepções espirituais frequentemente apontam para a preparação. O discernimento é chave. Nem toda mensagem ou evento é um sinal, mas Deus fornece clareza para aqueles que o buscam, para aqueles que estão dispostos a ouvir e responder com obediência. Reconhecer os sinais ocultos ao seu redor não é um chamado para o medo, é um chamado para a sabedoria. Trata-se de entender o mundo através dos olhos de Deus, vendo o que importa eternamente, em vez do que parece significativo temporariamente. Trata-se de ajustar suas prioridades, aprofundar seu relacionamento com Cristo e abraçar uma vida de vigilância e oração. A separação oculta antes do arrebatamento é reforçada através desta consciência. Aqueles que veem, que entendem, que respondem, são os que serão arrebatados em prontidão. Aqueles que não o fazem permanecem presos pela distração, despreparados e espiritualmente vulneráveis. Deus está ativo, mesmo quando o mundo parece caótico e incontrolável. Ele está traçando linhas, guiando corações e revelando sua vontade de maneiras que são frequentemente invisíveis aos olhos humanos. Os sinais ocultos são um convite para participar de seu plano divino, para cultivar uma sensibilidade ao seu espírito e para viver em expectativa com paz, não pânico. São marcadores de prontidão espiritual, preparando os fiéis para o momento em que o céu se cruza com a terra no arrebatamento. O arrebatamento não pegará os despreparados de surpresa. Reunirá aqueles que foram despertados, aqueles que reconheceram os sinais e aqueles que alinharam seus corações com a vontade de Deus. A separação oculta é tanto sobre ver quanto sobre ser. Ver o mundo corretamente, ver seu próprio coração claramente e estar pronto para responder sem hesitação. Aqueles que cultivam discernimento, que reconhecem os sinais ocultos e que agem em obediência, se encontrarão prontos quando a trombeta soar, alegres e confiantes em seu lugar com Cristo. A separação oculta antes do arrebatamento não é apenas sobre ver sinais ou experimentar um despertar. Trata-se da profunda transformação silenciosa que Deus realiza nos corações de seus filhos. Esta transformação é invisível para o mundo, frequentemente imperceptível, até mesmo para nós mesmos no início, mas é profundamente real. Começa como um amolecimento do espírito, um reconhecimento de que nossas vidas como estão não serão suficientes para a eternidade que Deus preparou para nós. A transformação começa com a rendição, uma disposição para permitir que Deus examine cada canto de nossas vidas, para podar o que é desnecessário e para nos moldar em vasos adequados para sua glória. Muitos crentes resistem a este processo inicialmente porque ele desafia o conforto e o controle. Deus nos pede para abandonar hábitos, apegos e medos aos quais nos agarramos por anos, talvez até décadas. No entanto, o Espírito Santo trabalha gentilmente, não coercivamente, removendo o que dificulta nossa intimidade com Cristo. Você pode notar um desconforto crescente com atividades mundanas que antes pareciam essenciais. O entretenimento, as distrações, as buscas vazias começam a perder seu apelo. Os relacionamentos são reavaliados, não em julgamento, mas em discernimento, para que sua vida reflita cada vez mais as prioridades de Deus, em vez dos prazeres fugazes deste mundo. Esta transformação silenciosa é contínua, é um morrer diário para si mesmo e um ressurgir diário para Cristo. Uma jornada de fé onde o Espírito guia, convence e fortalece. As Escrituras chamam este processo de santificação, e é essencial para aqueles que participarão do arrebatamento. Um coração transformado é um coração preparado, é sensível à voz de Deus, consciente de sua vontade e alinhado com seu propósito. A transformação não é perfeição, é uma jornada contínua em direção à santidade, humildade e obediência. Aqueles que a abraçam experimentam uma paz que supera o entendimento, mesmo em meio a provações, caos e incerteza. O mundo pode não ver diferença, mas o coração que foi transformado pelo Espírito de Deus
está pronto para entrar na eternidade no momento em que Cristo retornar. A transformação também traz clareza. A separação oculta trata de priorizar realidades eternas sobre confortos temporários. De repente, o que antes parecia urgente torna-se insignificante e o que antes parecia trivial torna-se vital. O foco na oração, adoração, escritura e comunhão ganha novo peso. Você começa a ver a natureza temporal da riqueza, popularidade e sucesso terreno. Seu foco muda para o que importa eternamente: amor, obediência, fidelidade e serviço. Esta mudança não acontece da noite para o dia. É um trabalho gradual e deliberado de Deus em parceria com o coração disposto. Aqueles que resistem podem se encontrar despreparados, distraídos ou espiritualmente estagnados quando ocorrer o arrebatamento. Mas aqueles que cedem completamente são refinados, fortalecidos e cheios de antecipação pela vinda de Cristo. A transformação é frequentemente acompanhada por testes. Deus permite provações, desafios e oposição não para punir, mas para refinar. Ele remove o superficial, expõe medos ocultos e fortalece a fé. A transformação silenciosa é forjada no cadinho da vida à medida que Deus ensina confiança, paciência, humildade e fé. Cada obstáculo, cada dificuldade é uma ferramenta em suas mãos, moldando seus filhos para a prontidão. O crente transformado começa a manifestar o fruto do Espírito de maneiras visíveis e significativas: amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, gentileza e autocontrole tornam-se não apenas ideais, mas realidades vividas, evidência do trabalho oculto do Espírito de Deus. Além disso, a transformação se estende à forma como os crentes veem o mundo. Você se torna uma testemunha não apenas por palavras, mas por estilo de vida. A separação oculta manifesta-se em uma vida que reflete os valores de Deus, um coração sintonizado com sua vontade e um espírito preparado para o extraordinário evento do arrebatamento. Aqueles que abraçam a transformação reconhecem que o arrebatamento não é simplesmente uma esperança futura. É o clímax de um processo que começa internamente, cresce em obediência e culmina em prontidão. Seu coração, mente e alma estão preparados para encontrar Cristo, não como estranhos, mas como filhos que foram nutridos, refinados e despertados para sua glória. A separação oculta antes do arrebatamento não é apenas individual, é comunitária. Deus nunca trabalha isoladamente e seu povo nunca está verdadeiramente sozinho em sua preparação. Em todo o mundo, existe uma comunidade oculta de santos, aqueles que estão despertos, alertas e transformados, caminhando silenciosamente em obediência, discernimento e fé. Esta comunidade é frequentemente invisível para o mundo e até mesmo para outros crentes, mas sua existência é vital. Estas são as pessoas que encorajam, oram e fortalecem umas às outras. Elas incorporam a separação oculta, mostrando através da vida e do testemunho o que significa estar preparado para a vinda de Cristo. Esta comunidade oculta não é definida por localização, denominação ou popularidade. É definida por fidelidade, sensibilidade ao Espírito e um compromisso compartilhado com a santidade e prontidão. Você pode não conhecê-los pessoalmente, mas suas vidas se cruzam de maneiras que encorajam, desafiam e inspiram. Deus usa sua obediência e testemunho para lembrar outros de seu chamado. Suas orações, seus atos de serviço, sua fé inabalável, tudo isso contribui para o despertar espiritual e a prontidão que precede o arrebatamento. Mesmo no isolamento, os fiéis nunca estão verdadeiramente sozinhos, pois são parte desta rede invisível de corações preparados. As Escrituras frequentemente enfatizam o remanescente, os poucos fiéis que permanecem obedientes em meio à incredulidade generalizada ou corrupção. Elias não estava sozinho. Deus preservou um remanescente de 7. Zero em Israel que não se ajoelharam a Baal nem o beijaram. Noé era parte de um remanescente escolhido para sobreviver ao dilúvio. Ló tinha aqueles poucos fiéis ao seu lado em Sodoma. Estes exemplos bíblicos demonstram que Deus sempre mantém uma comunidade oculta dos fiéis, preparada e preservada para seus propósitos. Hoje esse princípio continua. Existem crentes em todo o mundo que estão silenciosamente respondendo ao chamado de Deus, separados em coração e espírito, prontos para o arrebatamento, enquanto muitos ao seu redor permanecem adormecidos. A comunidade oculta serve como fonte de força
e encorajamento. Aqueles que estão despertos podem aprender uns com os outros, orar juntos e apoiar um ao outro no crescimento espiritual. Mesmo atos sutis de encorajamento, compartilhar uma escritura, orar por outro, orientar um novo crente, são parte do trabalho de preparação oculta de Deus. Esta comunidade promove unidade, responsabilidade e vigilância espiritual, mesmo quando o mundo está fragmentado e caótico. Fortalece a fé do indivíduo, reforçando a separação silenciosa e construindo uma rede de prontidão que permanecerá firme quando ocorrer o arrebatamento. Esta comunidade é caracterizada por humildade, serviço e amor. Seus membros não buscam reconhecimento, poder ou status. Seu foco está em Deus, na santidade e na prontidão. Eles entendem que o arrebatamento é um momento de alegria e reunião, não uma plataforma para a glória pessoal. Suas vidas refletem o caráter de Cristo na maneira como servem, amam e vivem. Mesmo em meio à perseguição, incompreensão ou solidão, eles permanecem fiéis, sabendo que Deus vê, Deus preserva e Deus recompensa. Viver como parte desta comunidade oculta requer discernimento. Nem todos que afirmam fé estão alinhados com a vontade de Deus, e Deus chama seu povo para reconhecer aqueles que estão verdadeiramente despertos. Isso não significa julgamento ou orgulho. Significa cultivar sabedoria, sensibilidade e consciência espiritual. Aqueles que fazem parte da comunidade oculta estão conectados não por padrões humanos, mas por uma resposta compartilhada ao Espírito de Deus, um compromisso compartilhado com a prontidão e uma antecipação compartilhada do retorno de Cristo. A comunidade oculta é um vislumbre do céu. É uma reunião de corações e espíritos unidos em propósito, amor e fé, aguardando o momento em que todos os crentes serão unidos com Cristo. É aqui nesta comunhão silenciosa que a separação oculta se torna tangível. Aqueles que participam desta comunidade, mesmo silenciosa e invisivelmente, são fortalecidos em espírito, refinados em caráter e alinhados em propósito. Eles estão sendo preparados para entrar na eternidade com confiança, alegria e paz. Deus sempre preservou um remanescente fiel. Ele sempre o fará. A comunidade oculta é um testemunho vivo de sua fidelidade, um farol de esperança e encorajamento para aqueles que estão despertos e um aviso sutil para aqueles que estão adormecidos. Quando o arrebatamento ocorrer, não pegará de surpresa aqueles que abraçaram esta comunhão oculta. Eles se levantarão com Cristo, apoiados, fortalecidos e alegres, parte da noiva, preparados e prontos, não sozinhos, mas unidos na comunidade invisível, porém poderosa, dos fiéis. A separação oculta antes do arrebatamento culmina não apenas no despertar, transformação e comunidade, mas na maneira como os crentes vivem cada dia enquanto antecipam o retorno de Cristo. Viver em expectativa não é sobre ansiedade, medo ou obsessão com sinais. Trata-se de cultivar uma prontidão confiante e alegre. É uma vida informada pela consciência de que Deus está ativo, que seus planos estão se desenrolando e que cada dia é uma oportunidade para alinhar-se mais plenamente com sua vontade. A separação oculta está completa quando molda não apenas nossos corações e mentes, mas nossas ações e nossa visão de mundo. Viver em expectativa requer confiança. Você deve confiar que Deus vê, Deus sabe e Deus age de acordo com seu tempo perfeito. O arrebatamento ocorrerá quando for destinado, e seu papel não é apressar ou prever, mas viver fielmente, obedientemente e expectantemente. Aqueles que vivem neste estado experimentam uma paz que supera o entendimento. Eles não são sacudidos pelo medo do desconhecido ou pelo caos do mundo. Em vez disso, seus corações estão ancorados em Cristo. A expectativa transforma a rotina em propósito, momentos comuns em oportunidades de fidelidade e desafios em exercícios de confiança. A antecipação fiel também traz ousadia. Quando você vive diariamente esperando Cristo, sua vida começa a refletir coragem, convicção e clareza. Decisões são tomadas com perspectiva eterna, em vez de conveniência temporal. Os relacionamentos são abordados com intencionalidade e amor. O serviço torna-se um ato alegre de adoração e a oração torna-se um ritmo de comunhão constante, em vez de uma atividade esporádica. Esta é a vida daqueles que abraçaram completamente a separação oculta. Eles estão despertos,
alinhados e preparados para se levantar com Cristo quando a trombeta soar. A expectativa sem medo também é contagiosa. A prontidão silenciosa de um crente pode influenciar e inspirar outros. Atos de obediência, integridade e fidelidade demonstram que Deus está trabalhando e que suas promessas são reais. Comunidades de crentes que vivem em antecipação criam um efeito cascata, atraindo outros para o processo de despertar, discernimento e transformação. A separação oculta se estende para fora, tocando famílias, igrejas e redes, preparando corações em uma escala mais ampla para o arrebatamento. Em última análise, viver em expectativa sem medo significa abraçar o presente, enquanto olha para a eternidade. É encontrar alegria na obediência, paz na incerteza e propósito em cada dia. A separação oculta não está completa até que o crente incorpore esta postura, confiante, alegre, alerta e pronto. Quando Cristo retornar, estes crentes não ficarão assustados, confusos ou em pânico. Eles se levantarão com Ele em confiança e celebração, plenamente conscientes de que cada passo que deram, cada momento de rendição e obediência os preparou para esta reunião milagrosa. A separação oculta antes do arrebatamento é um processo profundo e multifacetado. Começa com o despertar espiritual, onde Deus chama corações para saírem da complacência e entrarem na sensibilidade à sua voz. Continua através do discernimento, reconhecendo os sinais que Ele coloca ao nosso redor, guiando os fiéis em direção à prontidão. A transformação segue um refinamento silencioso, muitas vezes invisível, de caráter, prioridades e desejos. Depois vem a formação de uma comunidade oculta, uma rede invisível de santos preparados, encorajando, orando e fortalecendo uns aos outros. Finalmente, culmina em uma vida de expectativa, vivendo cada dia com alegria, confiança e prontidão, livre do medo, ancorado em Cristo. Esta separação não é meramente um conceito espiritual, é uma realidade viva e respirante, moldando ativamente aqueles que respondem ao chamado de Deus. Está oculta porque o mundo não a vê, mas é profundamente visível para Deus e inconfundível na vida do crente. Aqueles que a abraçam estarão prontos, alegres e confiantes quando o arrebatamento ocorrer. Aqueles que a ignoram correm o risco de despreparo espiritual, sendo pegos desprevenidos pelo evento súbito e milagroso que muda tudo. Não espere. A separação oculta está acontecendo agora. Deus está chamando, agitando, transformando e preservando seu povo. Seu coração, seu espírito e sua vida são o campo onde esta separação cria raízes. Abra seus ouvidos para os sussurros dele, seu coração para sua poda e sua vida para sua orientação. Alinhe suas prioridades com a vontade dele. Caminhe em obediência e amor. Busque a comunhão daqueles que estão despertos e cultive a prontidão em cada momento. O arrebatamento está chegando e reunirá aqueles que foram silenciosamente preparados, cujos corações foram despertados, cujas vidas foram transformadas e cuja fé foi fiel até o fim. Abrace a separação oculta hoje. Entre em seu lugar no plano de Deus que se desenrola. Viva expectantemente, alegremente e sem medo. Pois quando Cristo chamar, você se levantará com Ele, recebido na eternidade, parte da noiva, preparado e radiante, para sempre unido àquele que o ama, além da medida. Este é o trabalho silencioso e profundo de Deus. Esta é a separação oculta. E hoje é o dia para responder ao chamado dele. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com outros que precisam ouvir esta verdade. Inscreva-se em nosso canal para mais revelações proféticas e apoie nosso ministério para que possamos continuar espalhando esta mensagem urgente. O tempo está próximo. Cristo está voltando e a separação oculta já começou. Prepare seu coração e esteja pronto.